Então vamos para a gravação do último código implementado aqui. Na verdade, ele é referente ao primeiro desafio, né? Que a ideia que era prever temperatura ou algum desses itens, e eu optei por fazer a predição de bolsa de valores. Cabe ressaltar que aqui o primeiro desafio, né? Motoramente haters, aqui o segundo desafio, aqui o terceiro desafio. Essa aqui já é a quinta gravação, o código é extenso, então vou tentar ser mais sucinto, porque sempre está passando o tempo, tá? Então, qual foi aqui a ideia, né? A ideia é a gente, a partir de algumas features passadas, né? Então, nós temos lá a importação aqui pelo Profit Pro dos dados históricos, e esses dados históricos não vêm o ativo, a data, a abertura, máximo, mínimo, fechamento, volume e quantidade. E a ideia é fazer a predição aqui do próximo dia. Então, qual vai ser o fechamento do próximo dia? Essa aqui é a ideia do código. Então, aqui nós fazemos a importação do arquivo CSV, né? Então, importamos aqui algumas bibliotecas e tal. Esse arquivo CSV, então, ele é importado lá. Eu estou trabalhando aqui com quase 2.000 dias, né? Eu comecei aqui com 500 dias, mas não ficou bom. Hoje eu estou com quase 2.000 dias aqui da 2017 a 2025, aí quase 8 anos, né? E aqui a gente faz alguns ajustes aí de data. Aqui eu gosto de fazer dessa forma, poderia usar o sort aqui, mas eu gosto de fazer dessa forma para ordenar do dia mais antigo para o dia mais atual. Como isso aqui já vem em sequência ajustada certinho, é só uma inversão, né, dessa sequência, eu faço a indexação correta. Aqui para a gente ter uma questão histórica, né? Então, na predição eu adiciono algumas colunas, e essas colunas são dos fechamentos dos dias anteriores. Geralmente quem faz análise gráfica, ele observa os dias anteriores e qual é o comportamento para poder predizer. Então aqui eu coloquei 3 dias anteriores, uma média móvel, variação diária, né? E como target eu peguei o próximo fechamento, tá? O dia mais um, né? Então, T mais um. Então o fechamento do próximo dia vai ser o nosso target. Criei essa coluna também. Lógico que como não existem dias anteriores, né, aqui até o terceiro dia, então vai estar aqui valor não atribuído, e também a média móvel é de 5 dias. Então só do quinto dia adiante eu tenho que excluir essas linhas, e não tem dia posterior ao último dia. Então também vou ter que excluir essa última linha, porque eu excluo as 4 primeiras, a última, e faço um reset aqui do index. Aqui eu então uso os features, né, tirando aí o ativo, data, que são valores não numéricos e não vai gerar aprendizado, e tiro o target também, né? Então eu gero aqui meus features, aqui o meu target, né, que é o T mais um, e eu faço a normalização aqui com fit transform, né, para os dados terem um peso, um dado não ter mais peso que o outro, né? Então a gente faz a normalização, divido em treine teste com tamanho de 20% aqui, e crio a minha rede neural aqui com 64 neurônios, uma camada densa aqui com ativação ReLU, mais uma camada com 32 neurônios ReLU, e uma última camada com um neurônio. Otimizador ADA, Learn Rate aqui de 0,001, né, o Loss MSE, e o Metrics aqui, o MAI, tá? Ao rodar o treinamento com 50 épocas, né, então nós temos aqui um loss relativamente baixo, né, tanto para o conjunto de treino quanto de teste. Então, aqui no treino, isso você aplicou no teste, então ele está bem ajustado aos dados do teste, até mais do que o do treino ali. Um erro de 9 centavos, 1% em relação ao valor. Geralmente a cotação dessa ação é entre 9 e 10 reais, então mais ou menos aqui 1% de erro, né? A discrepância entre o valor predito e o valor real. E aqui no teste, né, também mais ou menos 9 centavos, então mais ou menos 1%. Então ficou bom, né? É um ajuste legal. Eu fiz uma impressão para poder analisar esses dados, e na análise eu observei que quando o mercado está em uma tendência e ele rompe de forma abrupta, o modelo está predizendo de forma bem ajustada, né? Então aqui, se a gente observar, foi um rompimento de uma LTB para uma LTA bem ajustada, ele movimentou bem. Aqui, como a gente tem, por exemplo, aqui, ó, um rompimento de uma LTA, depois aqui outra LTA, ele rompe de novo, né? Aqui também uma LTA, ele rompe de novo,
estiver ajustando a LTA aqui, ele começa a ficar lateralizado e ele começa a não predizer legal. Aqui também, ó, tá bem lateralizado, né? Aqui, ó, aqui rompeu a LTA, aqui veio outro. Então, assim, o mercado ele começa a ficar ruim, a predição aqui é do modelo quando o mercado fica lateralizado. Mas aqui, por exemplo, tem uma LTB, um rompimento abrupto, e ele fica bem ajustado, né? Então, quando o rompimento é abrupto, ele permanece bem ajustado aqui, né, a predição do modelo. Aqui eu loguei, né, no meu Drive e fiz o salvamento aqui do modelo e do Scalar. Eu cometi esse erro aqui na primeira vez que eu não salvei o Scalar, usei um Fit Scalar, um Fit Transform, né? E aí ele não consegue predizer, né? Então tem que salvar, né? Então eu salvei o Scalar aqui lá no meu Drive. A ideia é utilizar, já que o modelo está bem ajustado, é utilizar aqui no final, né, conforme eu disse, para a predição do próximo dia. Depois eu vou mostrar ali anteriormente, que ali foi uma ideia que eu tive na época e eu achei bem interessante, para brincar, e o resultado foi muito bom, então vale a pena. Então aqui eu faço a importação, né, do meu dados. A ideia é importar os 5 últimos dias. Aqui eu importei 6 dias, né? Eu gero aqui os features, né, que eu preciso deles para fazer essa predição. Então aqui a função, faço tudo que é necessário, né, para ajustar. Então faço o ajuste lá da sequência, uso só os 5 últimos dias, se a casa vier mais dias, né? Adiciono as variáveis, né, que eu coloquei, retiro as 4 primeiras linhas, já que eu coloquei só 5, retiro as 4 primeiras que vai estar os valores não atribuídos, e coloco aqui só então a última linha ali, e retiro ali o ativo e o data, né? Então na última linha retiro ainda o ativo e a data, que não vai ter nada, e então é a minha feature, certo? Um único dia. E aí esse único dia, então eu pego e conecto aqui ao meu Drive, faço o upload aqui do meu modelo e do meu Scalar, faço aqui o Transformer, não Fit Transformer, né? Já que eu vou usar o Scalar já do meu modelo, faço a predição, e a predição aqui foi 9,29 para o dia 15, porque aqui no caso é o dia 14, né? Então, dia 14, tá bom? É realmente o último dia, né? Lá ficou até o dia 13, mas aqui dia 14. Aqui eu estou usando o mesmo dataset que eu utilizei para o treino e teste, tá? E se a gente observar, ele prediz então que o mercado aqui depois do dia 14, que é esse dia, ele vai subir, né? Aqui sobe muito mais, lá a predição ele fechou em 9,26, aqui que ele fosse para 9,29, né? Então, fechou em 9,26 e a ideia era que ele fosse a 9,29. E aqui, ó, predição 9,29. Então, que era subida, né? Que ele subiu um pouco. Aqui eu coloquei eu já fiz a upload de mais esse CSV, né? Que se der tempo eu vou rodar ele aí. Não fiz ainda a análise para ver qual vai ser o resultado. Aqui eu fiz de forma ilustrativa, para testar mesmo, para brincar, né, um pouco com o modelo. Eu fiz a predição de 10 dias de forma com dados fictícios, né? A partir do primeiro dia, então vou produzir alguns dados fictícios. Por exemplo, eu vou colocar que o máximo vai ser 1% a mais, o mínimo vai ser 1% a menos, né? Que o fechamento é a abertura do próximo dia, né? Então eu vou gerar esses dados fictícios, e a partir de um certo momento os dados vão passar a ser fictícios aí, né? Porque os dias anteriores vão ser os dias que eu já produzi através dele. Mas a ideia foi produzir 10 dias e ver uma tendência de mercado. E ver se eu conseguia captar alguma tendência de mercado. E aqui eu peguei os últimos 100 dias e plotei junto com esses 10 dias preditos. E nesse dia, né, no dia 13, aqui no último dia lá da minha predição, né, ele preveu que ele teria um aumento aqui até 9,70 alguma coisa. E foi interessante, porque ele realmente aumentou, subiu, né? Ele subiu até 9,74 aqui, nesse dia, né, o máximo dele.
E eu coloquei até uma saída aqui em 969, sempre eu coloco ali 1 centavo atrás de um número redondo, né? Fiz algumas saídas parciais e fiz lá. Em 8 dias ele até subiu mais, né, do que o valor. Então foi um dado interessante e que eu vou continuar testando aí para ver. Não vai dar tempo de rodar mais esse código, já deu 10 minutos. Então é isso, muito obrigado, esse é o último código, agradeço e fico aqui à disposição de vocês.